Olá, ouvinte, como você está? Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje estamos aqui para mais uma gravação, né? Do penúltimo programa, hein? Da segunda temporada da série clássica Galeria do Terror, né, Marcos? Sim, estamos bem perto do fim. Estamos Episódio 21. Exatamente, 21 vai até o 22, gente. Esse Uhum, episódio aqui, ele tem muitas coisas boas para falar sobre ele, porque ele tem um dos melhores segmentos, acho que é um dos melhores segmentos da série. Não sei o que tu acha. sim, exatamente. Segmento angustiante. Angustiante, assim, tem a grande rainha a rainha do terror, né? Uma queen, né? Que é a Barbara Steele. Então vai ser Uhum, interessante poder conversar com vocês aqui. Eu quero pedir aqui no começo uma coisa muito importante para você também. Presta atenção. Eu quero que você escute o podcast até o final, porque eu tenho uma mensagem muito importante referente a esse projeto, tá? As possibilidades desse projeto continuar ou não, né? Então, eu não vou falar nada sobre apoio, etc, essas coisas que eu costumo trazer no comecinho, mas eu peço que no final você preste atenção e, mais do que tudo, você leve bem a sério o que a gente vai falar aqui, né? Porque às vezes a gente fala as coisas, ou pede apoio, ou sei lá, e às vezes o pessoal tá achando que a gente tá, né, de brincadeira. E realmente aconteceram algumas coisas aí que a gente andou acompanhando, é importante falar para vocês, tá? Para quem gosta, eu sei que tem uma audiência legal aqui no YouTube, pelo menos mais de 50 pessoas costumam acessar, às vezes até mais do que isso, conforme o tempo vai passando, né? Algumas pessoas vão redescobrindo ou descobrindo o podcast. E no Spotify também, nos aplicativos de podcast, a gente acompanha esses índices, né? Então, isso é para você que você gosta desse projeto aqui, que a gente comenta sobre Rod Serling, seja Além da Imaginação, seja Galeria do Terror, e também os nossos programas sobre cinema, tá? Então, no finalzinho, eu vou trazer para você essas informações. Vamos lá então, Marcos. Hoje vamos. nós falaremos aqui sobre dois segmentos curiosíssimos, né? O primeiro segmento é Os Pecados dos Pais. Direção Uhum, dele, aquele lá que o pessoal fala que é o mais trabalhador, né? Em Galeria do Terror, que é o Janos Ark, né? Como tem episódio do Janos Ark. isso. Aqui teremos a direção do Janos Ark, numa história que diz que é do Halstead Wills, né? Adaptada de um conto da Christiana Brands. Não temos muitas Uhum, informações, porque é muita gente, às vezes, que está fazendo. Faz contos para revistas de, sei lá, Weird isso. Science, né? Então É, fica meio. mas dela eu tenho uma informação divertida, pelo menos. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. E o segundo Uhum, segmento é roteiro do Rod Serling, com direção do Jeff Corey, e se chama Você Não Pode Mais Obter Ajuda Assim. E é um uhum, papo que a gente também gosta bastante, que é esse papo de isso. tecnologia, Uhum. robótica, o uso da máquina pelo homem. É uma temática que ele gosta, o Serling, né? Gosta, ele já trouxe pra gente alguns segmentos, né? Em Além da Imaginação. Mas aqui, sem mais delongas, eu não sei, eu acho que eu vou ficar com o primeiro segmento, o que você acha? E tu vai pro segundo? Como você preferir. Então eu vou passar pra vocês aqui, logo no começo, já vou colocar nas cenas pra gente, tá? Então vamos lá, vamos aqui contar esse primeiro segmento, que é os pecados dos pais, né? Aqui você vai ter uma história que é uma história que você vê visivelmente que é coisa passada ali no, sei lá, no um tempo muito antigo, né? E também de uma tradição muito antiga, né? Você terá aqui no país de Gales, que é uma época que está devastada pela peste, né? Pela fome. Aqui tá falando que é na Idade Média, inclusive. Uma família abastada, tem o seu patriarca morto. E eles estão ali com o cara, né, no velório, já faz algum tempo, pelo que eu entendi, até mais do que dias, procurando os serviços de um devorador de pecados. É alguém que assume os pecados de uma vida inteira da pessoa falecida para que ele possa ir para o céu festejando enquanto seu cadáver jaz, né? Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre realmente tinham devoradores de pecados. Eu vou colocar umas imagens para vocês e é uma coisa bem mais sinistra até do que o pessoal coloca aqui no episódio. Aí eles estão lá todos esperando, escutam um barulho de cascos de cavalo.
Aí vai chegando ali um servo, né? Que você vê que é um homem, é um pequeno homem, né? Um anão, que é o Michael Doom, né? Que tá excepcional, tá? Nesse episódio. Vamos deixar claro que também é uma coisa legal, que a viúva é a Barbara Steele, tá? É ela que faz o papel da viúva. Ela faz a viúva Craig Hill. Então, quando ele chega, ela tá cobrando ele, falando, poxa, cadê o devorador de pecados? Ele fala, olha, ele morreu, né, a peste, né, levou ele. E aí chega um outro cara perto dela, pô, mas vai lá na casa de fulano, né, meu, vai no... Tem um outro cara também, né, que é o cara... Que ele é o outro devorador de pecados famoso, e falam pra ele, olha, vai lá na colina tal que você encontra essa casa e chame esse outro devorador para cá, porque precisamos, né, fazer os procedimentos para enterrar o defunto, né? Quando ele vai embora novamente, aí ele vai tentar uma outra casa, que é essa casa aí do senhor Evans. Aí ele chama ali a esposa, chama, ela não atende, né? E... A esposa, inclusive, aqui é a Geraldine Page. E se a gente, em outro episódio, falou assim, lamentou, né? Ela não estar em um bom episódio para que a gente pudesse elogiá-la bastante, né? Aqui ela tá excepcional, né? A Geraldine Page. Então, ele pela janela chama ela, né? Primeiro bate na porta, ela não atende. E ele começa a falar com ela, né? Para ela chamar o marido, por favor. Fala assim, olha, chame seu marido que estamos precisando de devorador de pecados para poder enterrar fulano. E ela começa a falar assim, olha, não tem como chamar, tá? Ele tá doente, né? E é uma longa viagem para ele, né? E não tem condições, né? E ali eles vão começando a ter essa conversa, né? Ele fala, ó, por favor, né? Se ele está doente, peço para que ele venha doente mesmo, né? E ela não quer, ela tá chorando, ela tá triste, né? Ali, e conversando com ele, e ele começa a falar, você não tem fome? Ela fala que tá dias com fome. Todos, né, Marcos, estão com muita fome, muita fome. Sim. Aí é uma atuação absolutamente maravilhosa. E ela chorando, e uma hora ele abre um sorriso pra ela, fala assim, pois lá tem comida. Tem bastante comida lá pra você. Você vai poder comer, tem cordeiro assado, tem bacon, tem comida. E ela tá ali, coitada, né, desesperada e tal. E ela tá se negando, falando, não tem como meu marido ir, não tem como ele ir, não tem jeito, né? E a dado momento, ela tá nessa discussão com ele, e ele falando pra ela, né? É diabólico, né, esse momento. Esse ator tá incrível. Ele falando, lá tem muita comida, coitados, né? Porque, gente, não basta a peste. Tem bolo, é a fome. Tem manteiga. As pessoas estão morrendo pela peste e pela fome, né? E aí, quando ela entra, tem um momento que ela entra e ela vê que o filho tá lá escutando a conversa deles, né? O filho dela. O filho dela é o ator, o Richard Thomas. Depois a gente vai falar sobre ele. É um ator muito conhecido da televisão, de quem gosta até de uns filmes bem clássicos, legais. It, né? Aquela fantástica minissérie de Stephen King. E aí ela fala pro filho, você escutou o que a gente estava conversando, né? Ela fecha a cortininha do quarto e ele pergunta pra ele, você escutou, filho? Aí eu escutei. Aí ele fala, mãe, eu tenho tanta fome, eu tô desesperado de fome, eu não aguento mais a fome. Né? Imagina, né? A fome brutal, né? Você tá muito tempo sem comer absolutamente nada. Eles estão naquela casinha que é um casebre, né? E tá, uma casinha muito humilde. Esse pai aí, que pelo jeito era o ganha-pão da família doente. O filho ali, um adolescente. E aí ela tem uma ideia. Uma ideia que é um tanto quanto diabólica, né? Ela fala, filho, por que você não vai lá assumir então o papel que seu pai faria, já que ele está doente e não pode ir, e vá lá para fazer essa sessão de devoração de pecados? E ele fica desesperado, né, Marcos? Ele fala, meu Deus, não, o que você tá falando? Eu vou lá comer do lado do cadáver, comer os pecados do cadáver para ser transferido para mim? De jeito nenhum, mãe. Ele começa a chorar desesperado. Aí ela fala, mas filho, lá tem muita comida. Lá tem comida, você vai comer várias comidas gostosas. Você tá desesperado por comida. Você precisa ajudar, você precisa se alimentar. Teu pai tá doente nessas condições, tá muito mal, né?
E daqui a pouco eu vou parar, porque a história é muito interessante e o desfecho é muito, crudelíssimo, né? Mas ela consegue convencê-lo, né? Uhum. Você vê, ela pergunta pro carinha, né, que foi lá buscar ele, fala assim: você deixa o meu filho ir no cavalo com você? E o próprio cara fala assim: eu vou no mesmo cavalo com o devorador de pecados. É como se esses homens fossem amaldiçoados, né? Afinal, eles carregam os pecados das pessoas, né? E aí ele acaba, olha, se você não deixar, então a pessoa não vai. Aí ela convence o filho, a dado momento ela vai vestir a capa no filho e fala: filho, você vai fazer o seguinte. E é aí que a gente tem que prestar atenção nisso que ela vai falar. Que eu acho que dá muita relação com o final do episódio, né? Ela fala assim: filho, você vai lá, já que você não sabe as orações para poder fazer esse procedimento, né? Que eles rezam enquanto estão comendo, né? Fazem todo aquele mise-en-scène, né? Você murmura e mais do que isso, você manda as pessoas saírem da sala. Você fala: saiam todos da sala que eu quero fazer isso só em particular, só eu e o morto, né? E aí você faz o seguinte: você esconde toda a comida, né, e traz para casa. Você traz o cordeiro assado, você traz o bacon, você traz tudo para casa. Tudo bem? Você não come nada lá. Aí ele fala: mas mãe, né, que também está morrendo de fome, né, Marcos? Mas mãe, Uhum. aí ele basicamente, ela convence ele. E ele, desesperado de fome, com aquele olhar vidrado. Esse ator tá atuando tão bem, né, Marcos? Ele é tão novo aí, né? Eu Uhum. até digo assim que é um páreo muito duro para um cara tão jovem, com uma atriz tão incrível como é a Geraldine Page, né? Sim. Aí eu vou deixar aqui nesse ponto aqui para vocês, porque ele aceita ir. E aí, gente, será que vão recebê-lo? Né? Afinal, ele não é um devorador de pecados famoso, conhecido, um cara que as pessoas já conhecem, né? Então aqui eu vou deixar nesse ponto aqui para a gente poder depois trazer o final, depois das informações de atores e atrizes, mas já puxando aqui, não sei se tu quer começar por esse momento, porque eu acho super legal a gente poder falar de Galeria do Terror, porra, e falar da Barbara Steele, cara. Os caras conseguiram chamar a Barbara Steele, que é uma das maiores atrizes dos filmes de clássicos de terror, né? O Poço e o Pêndulo, né? Uhum. Eu lembro Sim, daquele sim. filme que eu adoro, O Terrível Dr. Hitchcock, né? Que não é o Hitchcock, Isso. que é um filme bizarro, assim, que o cara gosta de colocar as mulheres quase que em coma. Bom, vou deixar aqui um exemplo de um podcast que vocês vão gostar, que é o nosso podcast, que é o especial de cinema italiano do Halloween, que tem esses Uhum. filmes interessantes. E óbvio que tem a Barbara Steele, né? Que fez muito filme no cinema italiano, né? Sim, sim. Pois é, esse episódio foi ao ar no dia 23 de fevereiro de 1972. Dirigido pelo Jeannot Suzark, mais um. Roteiro do Halstead Wells, já falamos dele, então dá uma olhada nos episódios anteriores que você vai poder conferir a carreira do Halstead Wells. É um conto da Cristiana Brand. A Cristiana Brand, ela é uma fulana que ela escrevia romances policiais, novelas policiais, mais uma coisa divertida em relação a ela. Além disso, ela também escrevia livros infantis. Ela criou um personagem chamado a Enfermeira Matilda. Ai, que legal. A Enfermeira Matilda McPhee. Você talvez esteja pensando, A Nanny McPhee? Isso. Esse Adoro. personagem foi adaptado para o cinema e trocaram para Ah, a Babá McPhee, Nanny McPhee. eu adoro esse Né? filme. É com a Então, com a Emma Emma Thompson, né? Thompson. Meu Deus. Isso. A Cristiana Brand, que escreveu o conto que deu origem a esse episódio, ela é a criadora da Nanny McPhee. Meu Né? Deus, Por olha, exemplo. e deve ter virado. Tipo assim, eu não sei quanta grana que ela ganhou, mas é uma história que é um ícone, assim, das histórias infantis, né? Britânicas. Poxa, que legal. Uhum. Sim, ela, além disso, escreveu muitas outras coisas também, mas ela é muito famosa pelos romances policiais dela, e ela escreveu muitos livros sobre um cara chamado Inspetor Cockrell,
que é um personagem que foi escrito por um outro cara antes. Ela era fã quando ela era jovem, o cara morre, o autor, e ela depois continua a série do Inspetor Cockrell. Que legal. Então ela é uma fulana que tem essas duas curiosidades. Criou a Nanny McPhee e pôde se tornar a escritora da série de livros do Inspetor, que ela era fã quando era jovem. Que legal, hein? Que muito boa, né? Informação muito legal. Eu queria muito ler os livros da Nanny McPhee, hein? Porque eu acho mó legal essa história de que ela vai alterando, assim, o jeito como as crianças são umas pestinhas, né? Aí as crianças começam a ver... Se você não conhece o que é Nanny McPhee, né? Só pra dar um, né, pequenininho... É um filme maravilhoso, uma delícia. E ela, quando chega na casa, é uma espécie de Mary Poppins também. Eu sinto que é uma coisa meio Mary Poppins, né? Mas ela chega e as crianças olham pra ela, acham ela feia, ela tem verruga, ela é sobrancelha. É uma figura, assim, ela tá toda maquiada. Mas conforme as coisas vão dando certo, as crianças vão se adaptando, ou vão conseguindo entender o que ela quer ensinar, ela vai ficando bonita. Tem certo momento, quando chega no final do filme, ela tá linda. Ela é a Emma Thompson, mulher lindíssima, né? Então é muito legal, assim, eu gosto pra caramba. Sim. E os livros eu acredito que são ilustrados, os originais, né? Mas o pessoal que tiver curiosidade de saber como são, é só procurar por Nurse, Enfermeira Matilda. Que Enfermeira aí vai poder dar uma olhada. Né? Legal. Como você já disse, o elenco, ele tem o jovem que é vivido pelo Richard Thomas. O Richard Thomas, ele é o John Boy da série Os Waltons, série de muito sucesso nos Estados Unidos, a série do Earl Hamner Jr. Nós falamos... Escreveu muito para The Twilight Zone. Muito. Isso, ele escreveu, dirigiu... Não, escreveu isso, ele era colaborador das últimas temporadas do Além da Imaginação. Episódios como The Bewitching Pool, que é o último episódio, o último né? episódio, Bewitching Pool, The Piano in the House, Jazz Belly, né? The Hunt, etc. Sim. Falamos bastante dele. Mas o pessoal vai lembrar do boa noite, papai, boa noite, mamãe, boa noite, não sei o quê, boa noite, Johnny Boy. Quando eu era nova, a gente ficava brincando com isso, né? Porque às vezes tu ia pra algum lugar e ficava boa noite, fulano, boa noite, ciclano, boa noite, não sei o quê. E tinha relação com essa série antiga, né? Esse monte de boa noite irritante aí, né? Isso. Tu odiava também. Era aquela família que eles passam pelo período pós-período pós-depressão nos Estados Unidos e o início da Segunda Guerra. Então, como é que é uma família americana ali do interior vivendo nesse período e tudo mais? Era um grande sucesso, eu nunca gostei muito, mas enfim. Fez muito sucesso. Agora, ele não fez só isso, ele começa como ator mirim e juvenil nos anos 50 e 60. Ele participa de novelas, ele tá naquela série, num episódio da Great Ghost Tales, que eu tinha falado para ti, que era aquela série de fantasma, que é o último programa da TV americana transmitido regularmente e dramatizado ao vivo. Né? Ele está também em filmes importantes. Ele está no filme Nada de Novo no Front, a versão de 79. Ele é o Paul e ele contracena com o Ernest Borgnine, que faz o Cat. Né? Esse filme é baseado no livro Nada de Novo no Front. Teve uma versão de 32, se eu não me engano, né, que é do Lewis Milestone, e tem essa outra versão de 79, e teve recentemente uma outra versão alemã maravilhosa também, né? Enfim, ele tá no filme do Roger Corman, Mercenários das Galáxias. Ele é o menino Shed, o rapaz que vai recrutar os mercenários. Filme muito legal, de 1980, passou muito na televisão, eu adorava, e fui rever e gostei de novo, né? Enfim, ele tá... Eu falei já, mas ele é a versão adulta do menino do It, né? Do Bill Denborough. Né? Aquela versão série do It, antiga. Aquela minissérie para TV dos anos 90. E o Pennywise é feito pelo Tim Curry. É 90, eu falo 70. Ela tem cara de velha, né? Tem um visual velho. Né? Mas ela é ela é de 1990, a série. E passou na TV, é muito comentada. It teve uma nova versão mais recente, né? E, enfim. Agora, além disso, ele fez um monte de filme para televisão. Nenhum foi exibido no Brasil, então eu não vou citar. Ele participou de várias séries, mas ele participou de séries recentes.
Por exemplo, Law and Order SVU, Pesadelos e Paisagens Noturnas, que é inspirado em contos do Stephen King. Isso. E mais recente, ele tem um personagem fixo, que ele é o Frank Gad, da série The Americans. Você chegou até a assistir The Americans, eu assisti bastante The Americans. Eu não cheguei a terminar, mas eu assisti muito. E ele tem uma coisa, né? Esse ator, ele tem uma cara de bom moço também, Isso. que pelo amor de Deus. Ele também é o Frank Davis, da série The Ozark. Né? Tá aí, Ozark ele tem também personagem assisti. fixo nessas duas séries. Legal. O Richard Thomas. Né? Além de outras muitas coisas. O ator que você citou, o Michael Dunn, que ele é o ator que ele faz ali o servo, né? Como é que é o nome mesmo do casal lá, que a Barbara Steele é a viúva? É a viúva Craig Hill. Isso, exatamente. Ele faz ali, como você falou, o servo deles, né? O empregado deles, que é uma pessoa pequena, né? Exatamente. Vamos falar que ele é o Peter Dinklage daquela época, né? O pessoal comenta. Porque tem um negócio. Ele era ele tinha 1,19 m, né? Ele era... E o engraçado desse ator, porque ele fez bastante papéis em que o personagem tinha nanismo, né? Os personagens, ele fez muitos personagens que eram pessoas pequenas, óbvio, até porque, infelizmente, era o papel que mais era dado para pessoas com baixa estatura, como ele, né? Enfim. Mas ele é muito conhecido porque ele é o Dr. Loveless, do James West. Quem assistir a série vai lembrar dele, com certeza, o Dr. Miguelito Loveless, né? Um dos vilões. Miguelito Loveless, que nome maravilhoso, meu Deus. Sim. Além disso, ele tá em filmes como Anal dos Insensatos, o filme do Stanley Kramer, que tem a Vivian Leigh, o Lee Marvin, a Simone Signoret, o José Ferreira, aquele filme que é multi-estrelado, né? Um filme bem bacana aí dos anos 60, enfim. Sim. Ele também participa de séries, como, por exemplo, Agente 86, Jornada nas Estrelas. E ele faz alguns filmes B de horror também. Os Crimes da Rua Morgue, O Lobisomem de Washington, enfim. Legal, eu gosto dos Crimes da Rua Morgue. Legal. Não, e que atuação. Eu gostei do pessoal ter o empenho de entregar pra ele um papel onde ele atua muito. Ele pode... Ele expressa tudo, aquela angústia, aquela frustração, porque ele não consegue arrumar esse devorador de pecados. É muito legal Ele é muito mesmo. bom ator. E ele acabou, infelizmente, falecendo aos 41 anos de idade. Acaba acontecendo, ainda mais nessa época. Hoje em dia, a medicina tá mais... Pessoas pequenas têm complicações, às vezes, por conta mesmo, né? E ele tinha dificuldade até de mobilidade, dá pra ver até no episódio. Ele tem uma dificuldade muito grande de mobilidade, assim. Mas, pô, legal saber sobre ele, assim, que ele foi relevante na época dele, né? Isso. Tem a Geraldine, a mãe do menino... é a Geraldine Page. Nós já falamos dela. Dê uma olhada no episódio que a gente falou, o episódio Stop Killing Me. É isso, que é um episódio todo errado, segmento todo errado, da mulher que vai tentar denunciar que o marido tá tentando matar, e o policial depois acha, nossa, que ideia boa, vai falar com o marido, como é que você fica matando? Isso. Nós demos uma pincelada na carreira longa, né, e da Geraldine Page. Grande atriz. Aí... Nesse episódio, tem uma ponta de alguém que é uma atriz inglesa muito, mas muito conhecida de quem gosta de cinema de gênero e de terror, que é a Barbara Steele. Não dá pra gente não falar, nem que seja um pouquinho dela, apesar da participação dela ser pequena. É pequena, mas é memorável, isso é importante, né? Eu acho memorável, ela tem um papel, mesmo pequeno, é relevante pra trama. Isso. Ela começa nos anos 60... a fazer sucesso, porque ela aparece naquele famoso filme La Máscara del Demônio. Uma obra-prima. Black Sunday, um clássico absoluto do terror, dirigido pelo Mário Bava. Ela vai fazer 2 papéis, ela faz a Asa Vadia e a Katia Vadia, inclusive, né? As influências, o quanto esse filme influenciou... Se você escuta Katia Vadia, você já vai lembrar até de Katia Flávia, porque é influência até pro False Fawcett. Meu Deus, né? Verdade.
La Masquera del Demônio é aquele filme que ele mistura vampiro com bruxa, com possessão demoníaca, absolutamente sensacional. E ela, a Bárbara Steele, ela é aquela figura que ela tem aqueles enormes olhos muito expressivos. Ela foi feita, né, para estar em filmes de terror. Ela é uma figura, a protagonista perfeita. Ela está viva, tá? E ela, no auge da carreira, ela é uma figura impressionante, um rosto inesquecível mesmo. Ela é entrevistada naquela série. É a do Eli Roth ou não, a do Mark Gates? A do Mark Gates, ele entrevista ela é muito BBC, bem-humorada, History of Horror. Só pra dar um toquinho pra galera aqui, porque a gente gosta de gerar conteúdo e mais do que isso, a gente gosta de trazer para as pessoas assistirem, né? Que tem gente que fala sobre as coisas, mas fala assim, como é que eu vou assistir? A gente nunca fez isso, a gente sempre tentou levar a pessoa para assistir, né? Porque não tem disponível stream, né? Então a gente tem uma publicação, vou deixar lá aqui abaixo na descrição, que são todos os episódios do BBC History of Horror apresentados pelo Mark Gates, que na minha humilde opinião é a melhor minissérie sobre esse assunto. A do Eli Roth é bem fraca, só fala cinema americano, é uma maravilha. Tem uma hora que ele fala do cinema mais moderno, dos anos 80, mas o segmento que ele entrevista a Barbara Steele toda dengosa, já uma coroa, é maravilhoso, lá você vê que ela é uma pessoa de muito bom humor, né? Então é muito legal. Esse filme que eu citei, que é o Máscara del Demônio, é de 61. Aí em 62 ela vai fazer O Posto e o Pêndulo do Roger Corman. Filmaço, que eu acho que é o segundo, se eu não me engano. O primeiro é A Queda da Casa de Usher. Pode ser que eu esteja invertendo, da série de filmes que o Roger Corman faz adaptando obras do Edgar Allan Poe e uma obra do Lovecraft. Filmaço maravilhoso. Aí, também na sequência, ela faz o Horrível Segredo do Dr. Hitchcock, do Ricardo Freda. Esse personagem do Dr. Hitchcock, que é um personagem, né, meio necrófilo, né? A palavra ele vai ter uma série de filmes, mas esse é o primeiro. E eu acho que é até o melhor também, né? É muito sinistra a história, ela tá muito maravilhosa. Ela fazia umas mulheres que se metiam numas enrascadas, né? E era uma beleza. Ela tá no 8,5 do Fellini, né? Aí, em 64, também ela faz do Sérgio Corbucci o Danza Macabra, né? Outro filmaço de terror, clássico do terror italiano. E uma coisa interessante, porque ela tá nesse filme que nós já citamos, A Máscara do Demônio, que é um grande clássico, assim, do terror, desse terror de clima e tudo mais. Ao mesmo tempo, ela também tá em outro filme de terror, que é o Shivers, do Cronenberg, de 75. E eu tô citando esse filme porque, se você tem A Máscara del Demônio como um exemplo de filme clássico, que traz inspiração ali dos filmes de terror ali da Universal, em preto e branco, você tem esse filme do Shivers, do Cronenberg, é um filme que, na verdade... Como é que sai em português, o pessoal poder... Oi? Como é que tá em português mesmo? Shivers? Calafrios. Calafrios, ele né? inaugura, de certa maneira, elementos que vão ser do terror mais novo, do terror contemporâneo, atual. Que é um filme gore, exagerado, que trata, né, de maneira escrachada, violência muito explícita. Ele trata de temas escandalosos, escabrosos, abertamente, body horror. Quer dizer, ela tá num grande clássico do terror mais né, antigo, digamos assim. Gótico. E também tá nesse filme que é um divisor de águas do terror contemporâneo. Dizem que ela é a grande rainha do terror gótico. A Barbara Steele. Isso. E ela também vai estar, por exemplo, só para completar, além de muitas outras coisas que ela fez, que eu não vou citar aqui, você procure a carreira dela, ela também, recentemente, ela é a Miranda do desenho animado Castlevania, da Netflix. Ela fez a voz, né? A dublagem, né? Que legal, né? Muito bom. Eu amei ver a Barbara Steele, né? Tanto que eu até coloquei no pôster, assim, porque é maravilhoso, assim, uma figura maravilhosa. Ela tava no auge nessa época, né?
Ela tava com Sim. tudo, né? Então chega a ser impressionante, né? E o pessoal comenta que questão de produção, né? Houveram dúvidas se a emissora passaria esse episódio, porque esse segmento aqui ele tem uma coisa muito diferente do que a série entrega. Esse é um segmento de horror, né? De drama, de horror pesado, não tem comédia, não tem humor, não tem nada, entendeu? Então dizem que o Jack Ledger ele bateu muito o pé para fazer questão que eles encaixassem, né? Porque depois, quando a gente for fazer a live, a gente vai falar até dos segmentos que os caras simplesmente não produziram. E é isso aí, não produziram. Mas é fantástico, é sem palavras assim, né? Muito bom. Depois eu vou falar o que ela faz com o rapaz. Exatamente, coisas perturbadoras nesse episódio, né? É isso? Mas... Falou de todo mundo? Assim, tem outra pessoa que aparece que eu não vou citar, porque são aparições muito curtas, muito curtinhas. Rápidas, né? Tem gente que nem tem fala, né? Só tem... Isso, tá ali como... quase que como vozerio, né? Tem os defuntos, né? Que... Isso. Pois é. Mas vamos lá, então. Vou botar as cenas pra vocês aqui. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Vamos colocar no ponto que estava, né? Deixa eu colocar direitinho aqui. Então é isso, né? Eu parei no ponto aonde esse menino, ele realmente ele vai para essa localidade com este homem pequeno aí, que é o cara que trabalha lá. E as pessoas estão lá, né? As pessoas se encontram... Deixa eu só ver um negócio, desculpa. As pessoas estão ainda em luto lá, aguardando lá a viúva lá com aquela cara, todos escutam novamente barulhos de cascos de cavalos. Aí ela se levanta, né? Quando ela chega na porta, ela olha pro cara e fala assim: esse cara aí que tá contigo aí, que é isso? Que menino é esse aí? Aí o personagem responde, né? Deixa eu só colocar aqui, quero ver o nome do personagem rapidinho, aguenta aí. Só tá como servo, ele é acreditado como servo mesmo. Fala assim, esse daqui é o filho do devorador de pecados, ele também é devorador de pecados, e eu trouxe pra ele poder fazer o trabalho. Aí ela fala, não, você trouxe pra gente um menino jovem, ele não vai ter a menor condição de segurar os pecados aqui do meu marido. O cara deve ter pecado muito, Marco, muito, imagina, né? Aí ele fala, é o que eu arrumei, né? Não tem o que fazer, vocês estão com pressa. Aí ela pega, leva ele pra dentro. Quando leva ele pra dentro, ela encosta ele na parede, as pessoas todas ali em volta, segurando velas, tira o capuz dele e fala, olha isso, um menino desse, um menino magro, desesperado, esfomeado, como é que ele vai aguentar suportar os pecados que ele vai ter que comer, que ele vai ter que digerir, né? E o servo tá lá olhando assim de cara feia, assim, ele fala assim, olha, se vocês têm pressa realmente de poder continuar, é necessário que vocês aceitem essa pessoa que chegou aqui, não tem como, né? Aí eles cedem, né? Ela cede porque eles devem estar, tipo, sei lá, de coisa de 2, 3 dias e a situação não deve estar muito boa lá, né? Porque enquanto não tiver um devorador de pecados, não pode enterrar. Aí eles chegam lá, tá lá o defunto com várias comidas, aí dá maior foco nas comidas, aí tem salada, tem queijo, tem pão, tem bacon, tem bastante comida, tem muita verdura, repolho. E o personagem ali, o carinha ali, o jovem, começa até a babar, tem umas cenas dele babando. Ele tá vendo assim, suando e babando, fala, meu Deus do céu, né? E pensando assim, não, mas a minha mãe falou pra eu intocar tudo, né? Aí ele vai lá, olha pra cara do defunto, olha pra comida, defunto, comida, prato, bacon. E ele tem uma síncope, né? Ele babando e tudo, ali passando a língua, né? Ele fica mexendo com a língua, né? Aí ele dá um berro uma hora, ele fala assim, olha, não tem condições não, tem que sair todo mundo pra eu poder fazer, né? Aí alguém vira e fala, esse daí é um mentiroso, ele não vai conseguir fazer nada não, ele tá enrolando, ele tá enganando, né? Aí começa a maior discussão, né? Aí ela fala assim, olha, como a gente, ele vai ter que fazer os ritos e a gente vai escutar o momento aonde que os pecados forem devorados, o grito que ele vai soltar, as coisas que ele vai fazer. Então vamos aceder ao que ele está pedindo
para que a gente possa dar prosseguimento. A própria viúva, né? Fala assim. Uhum. E ele tá lá na mó babação, olhando comida, olhando o defunto, tá aquele desespero. E não tem humor, viu, gente? Aqui eu tô contando do jeito engraçado, né? Do meu jeito, né? De contar as coisas. Né? E ele acaba conseguindo, então, convencer de que as pessoas saiam, né? Da sala. Só que eles vão sair da sala, mas eles não vão pra longe, não. Eles vão ficar bem na sala ao lado e vão ficar ali escutando, né? Vão ficar escutando, né? A mãe dele até orientou ele e falou assim, ó, você faz barulho que tá comendo, ó. Sabe? Você tá comendo. Para que as pessoas achem que você tá comendo mesmo. Aí você murmura, aí você geme. Você tem que fazer essa espécie de coisa, né? E tal. Então, eles vão ficar todos ali, né? Fora da salinha. Quando ele se vê ali sozinho com o defunto, né? Ele vai começar a fazer esses barulhos todos, vai começar a guardar repolho na roupa, na sacola e tal. E a mãe dele até falou que eles dão umas moedas também, né? Falou assim, ó, não esquece as moedas, porque depois você tem que ser pago pelo seu trabalho. E ele com muito medo... Ele enfia todos os pratos, toda a comida que tava lá, ele enfia tudo na roupa, né? Isso, a manteiga, o bolo, dentro o da cordeiro, roupa. a salada. Tipo assim, sabe tu pegar uma blusa tua, jogar repolho, salada, bacon, maçã, sei lá, que você possa imaginar, rúcula. A entrada, o prato principal, os acompanhamentos, a sobremesa, ele enfia tudo dentro da roupa pra poder levar embora pra casa, né? E ele não come nada, né? Ele fica fazendo umas caretas desesperadas, cheirando, botando perto da boca, mas não come nada. Ele leva à risca o que a mãe sugeriu, né? Não é nem porque talvez ele não quisesse, eu acho que ele até comeria, né? Mas ele tá seguindo o que a mãe dele falou, né? E taca ele guardar comida e o pessoal tudo ali escutando, né? Ele fazendo barulho. Totoso! Brincadeira, a gente não fala totoso, não. Então, aí ele enfiando lá as comidas, passa por cima. Eu não entendi por que ele ficava passando por cima do defunto pra pegar as coisas da bandeja do outro lado, porque... Ele tava completamente desesperado, ele tá desnorteado de fome, aí ele viu aquela comida toda, ele passou por cima, gente, sabe? O defunto tá estendido lá, em vez de ele dar a volta na cama, ele só se inclina. Tem uma hora que cai um pedaço de gente, tem uma hora que cai um pedaço de comida no cabelo do defunto, ele pega e enfia dentro da roupa. É uma cena desesperadora, sabe? Ele tava tão desesperado para pegar a comida com fome que ele nem pensou em dar a volta no defunto. Ele passou por cima, ele tava terrível. Meu Deus, que situação, gente, que situação. E ele tá lá, até porque, como você falou, ele tá desesperado. Tem uma hora que ele dá um grito, né? Quando ele dá um berro, a viúva, todo mundo fala, olha só, os pecados foram engolidos, né? Abrem a porta, ele tá lá de boca aberta, desesperado. E ele já sai correndo, cambaleando, né? Ela mais do que rápido, né? Percebendo que sim, ele devorou nada o pecado, né? Ela pega umas moedas da mesa e tipo... quando ele sai pela porta, ela joga as moedas, só que ele nem para pra pegar ele nem pega as moedas. Olha só, ele fez o trabalho mal feito, vai chegar em casa, vai ter que voltar. Brincadeira. Mas assim, aí ele joga as moedas e ele sai andando, ele nem espera o cavalo, né? Porque a mãe dele tinha combinado com o servo que ele voltasse de cavalo, né? Mas ele vai se arrastando pelos pântanos, pelas charnecas, por aquela neblina toda, porque esse episódio todo climático, cheio de neblina, né, de vegetação no escuro, de noite. E aí, é claro, uma hora ele vai chegar em casa, né? Ele vai lá se arrastando feito um louco, uma hora ele vai chegar em casa. Quando ele chegar em casa, a mãe dele coloca ele pra dentro, né? E já pega o casaco dele, o capuz dele, e pega as roupas dele, e já vai ali transferindo tudo do que ele tá tirando pra um monte de cumbucas. Vai passando pra várias cumbucas. E fica até se perguntando, por que ele tá passando pra cumbucas? Ele não pode só comer, sei lá, um negócio assim? E não, passa tudo. Inclusive até a gordurinha da margarina, ela passa no peito dele pra tirar, né? Pra não ficar nada lá grudado no corpo dele, né? Ela passa, é uma cena dantesca, né? Ela passa assim pra não ficar nada. Tipo assim, né? E ele lambendo os dedos, desesperado. Ele tá trânsido de fome, né? E aí ele fala pra mãe assim, e agora, mãe, eu posso comer? Aí ela fala não. Ele fala, como assim, mãe?
Como assim eu não posso comer? Eu fiz tudo isso para poder comer, né? E tal. Só que aí ela pega, bota todas as tigelas numa bandeja e ela vai se dirigindo para o outro lugar da casa. Para o outro lugar. Aí ela fala assim, você vai comer. Você vai comer, me siga. E aí quando ele entra para o outro quarto, o pai, que estava lá visivelmente muito doente, ali já falecido, né? O homem que era o devorador de pecados, né? Quando ele entende o que a mãe dele quer dele, primeiro ele até desmaia, né? Quando ele vê o pai nessa situação, ele até desmaia, né? E aí ela vai lá, consola ele, abraça ele, né? E ela fala para ele, filho, olha só, eu preciso que você faça uma coisa muito importante. Você tem que devorar os pecados do seu pai. Aí ele fala, mãe, eu não posso fazer isso. Meu pai era um devorador de pecados. Ele fez isso por anos e anos, meses e meses. Imagina quantos pecados que ele guarda dentro de si, né? Aí ela fala, não, mas você não vai deixar o seu pai morrer com todos esses pecados e ir pro inferno. Você precisa. E ela abraça, ela consola. Nossa, que atuações, né, Marcos? Ela abraça, ela consola ele e tal, e convence ele, né? Ela tem o poder do convencimento, né? Ela até fala para ele, você vai ter um filho depois e esse filho vai devorar os seus pecados quando chegar a hora. Exatamente. Né? Então, ela tá ali, ela, nossa, como ela parece aquela outra atriz lá. Eu acho ela muito sósia da... Qual é o nome daquela outra atriz? Da Noviça Voadora? Que é da Sally Field? A Sally Field, né? Ela é muita cara, Sally Field. Aí ela pega e ela fala assim, filho, coma. Aí o menino vai, se recupera, e ele senta para comer. E é um final terrível, né? Porque ela sorri, né? Ela vendo que o filho tá ali devorando a comida, ela sorri. Porque deu tudo certo, né? Ela conseguiu convencer o filho a virar um repositório de uma quantidade absurda de pecados, né? Então isso é muito, mas muito sinistro, né? Essa questão toda aí a mãe, ela meio que arquitetou esse plano. Ela sabia que o marido estava morrendo ali na outra sala, apesar dele não aparecer pra gente, e fala pro filho, olha, você vai lá, só que você traz a comida, para que o seu pai possa ter os pecados devorados por alguém, no caso você, né? E tem um lance que eles até dão a entender que, por exemplo, você põe a comida depois sobre a pessoa e enquanto você vai comendo também os pecados da pessoa. Agora, vocês sabem como é que era no original? Eu posso só trazer Não, como é que é? É uma coisa interessante, claro que é um tópico muito grande, assim, né? Mas diz que isso daí é uma coisa, era uma espécie de ritual que lá do século, sei lá, a pessoa aqui coloca medieval, né? Mas diz que é uma coisa do século XVIII a XIX, que acontecia no País de Gales, na Inglaterra, na Escócia. E, na verdade, tradicionalmente, eles levavam mendigo. Olha quão cruel é isso aí, né? Porque as pessoas eram crédulas, né? Levavam um mendigo e pegavam um pão e botavam em cima do peito do defunto. E aí falava pro mendigo devorar aquele pão, né? Quando não jogavam vinho também, né? Então é uma prática que ela não acontecia somente lá, parece que existia em outros locais também, né? E diz que, inclusive, em outras regiões, por exemplo, né? Para você ver como é que é interessante, né? Tem algumas regiões como... Tem o tal dos bolos de enterro. Gente, e detalhe que essa é uma tradição que acontecia não fazia nem muito tempo, em Nova York, por exemplo. Claro que essas tradições, as pessoas vão morrendo, né? Mas diz que tinham na Holanda e tal, que eram bolos que tinham as iniciais do falecido, que também eram colocados ali próximo ao corpo para as pessoas devorarem. Diz que normalmente até parece que os agentes funerários, as pessoas que eram envolvidas com o funeral que devoravam, não chamavam o mendigo, mas diz que era uma coisa meio aterrorizante, assim, sabe? Era um costume que realmente existia. Tem um filme com o Heath Ledger, o falecido Heath Ledger, né? Que é um filme chamado, acho que é The Other, né? O Devorador de Pecados e tal, mas é um filme mais moderno. Eu assisti faz muitos anos atrás, né? Mas é uma tradição muito sinistra, assim, uma tradição mortuária
Que tem cara de... Parece uma fábula, né? Parece que... Como é que alguém acredita que pode devorar a comida ali e levar os pecados de uma outra pessoa? Agora, essa história eu acho interessante você ter uma questão do nobre, né? Como era também, como acontecia. O nobre pegar as pessoas com menos dinheiro, aqui nesse caso, nessa época da peste, né? A fome também. A pessoa vai se negar a comer? Ela vai comer, né, Marcos? Vai comer. Exatamente. Esse episódio, ele, quando foi exibido, ele chamou muita atenção e eu concordo com algumas reviews que eu acabei lendo aí sobre ele, que a Galeria do Terror é uma série de terror e fantasia. Esse é um episódio de horror, não de terror. Ele não se sustenta em monstros, em sustos, em demônios, em lobisomens, enfim, criaturas. Ele ele é um episódio também que ele se furta de dar uma, digamos assim, uma resposta e uma moral da história. Ele mostra pra gente o horror da condição humana e te deixa assim, tira a tua conclusão disso aí que você tá vendo, do horror do ser humano diante da morte, diante do horror que a religião planta na pessoa do inferno, o horror da divisão de classes, de você ser servo de outro, a questão dessa mãe, que ela é detentora, ela se vê como detentora de uma tradição que o marido faleceu, uma tradição terrível, se você for pensar. Se você acredita que realmente, que absorvendo os pecados você está livrando aquela alma, mas você fica com esse peso desses pecados na sua, você devorar isso é algo absolutamente... Essa ideia, ela é absolutamente terrível. Se você partir do pressuposto que a pessoa acredita nela. E essa mãe, enquanto detentora dessa tradição e tendo que iniciar o filho nessa tradição, que ao mesmo tempo que é uma tradição terrível, também vai garantir que ele não morra de fome. Então, tem essa questão, vários... né? É uma troca de uma torpeza, né? Que você sabe que você vai oferecer comida, a pessoa sente fome, né? Tá desesperada, a pessoa vai comer, né? Só que as pessoas também são crédulas, então elas acham que elas estão se alimentando de maldição, né? E quando você é um devorador de pecados, ficou bem claro, você acumula ao longo de décadas da sua vida o pecado de centenas, milhares de pessoas, ou seja, sua alma está carregada com aquilo. Só quem vai ser capaz de fazer isso para você, para comer os seus pecados para te livrar, é um parente, seu filho. Então, é muito medonho. Ele planta uma ideia na nossa cabeça que é uma ideia muito terrível, muito medonha, e ela é uma grande metáfora, claro, né? De algumas coisas da condição humana, do lado mais sombrio, talvez, da condição humana. Então, é um episódio muito... E, claro, a atuação... O Richard Thomas, ele tem algo de patético. Mas é patético não de ridículo. É patético porque ele é um jovem desesperado. Então, o desespero dele para fugir da fome, o medo que ele tem de ter que continuar o legado do pai, beira o patético, mas é um patético que é compreensível, né? Ele tá ele tá totalmente, como é que eu vou dizer, desnorteado. Então, uma atuação muito interessante. A Geraldine Page, ela também, ela arrasa, ela simplesmente mata a pau, porque ela assume esse papel de alguém que tem uma postura extremamente manipuladora, mas que entende que isso é necessário para a condição que eles vivem e para a continuidade dessa tradição da qual eles não tem como escapar. E para que o filho não morra de fome, né? Tem isso, ela fala, filho, você vai comer, você precisa comer e você vai comer. Isso, ela arma uma armadilha extremamente cruel para o filho cair nessa armadilha com a intenção de não deixar esse filho morrer de fome. Então ela é um personagem e tá no rosto dela tá estampado ao mesmo tempo esse conflito, né? E tudo. É um personagem terrível por um lado, por outro lado é um personagem que a gente fica refletindo muito sobre as escolhas que ela faz, como ela faz isso. E aí você entende, né, Marcos? Não sei se tu concorda comigo. Até aquele comportamento dela quando chega o servo.
que ela tá muito chorosa, ela tá com os olhos cheios de lágrimas. Eu acho que ela tá vendo ali o marido agonizar, né? Então ela tá Sim, ela vendo sabe que ele vai morrer. os últimos momentos do marido dela. Não é só aquela situação que tem uma coisa muito séria, mas também a perda que ela tá sofrendo, né? Então ela acaba tomando essas decisões, né? É chocante você dar você pegar quem tem menos do que você e passar o ônus, né? Do seu sofrimento, dos seus pecados pro outro. E porque o outro precisa comer. Então, enfim, dá para perceber por que esse episódio, os produtores ali, os financiadores da série pensavam, vai colocar isso no ar mesmo? Pra Mas família ainda bem que colocaram. americana. Mas colocaram, né? A família americana lá ficou chocada com isso daí, tenho certeza. Certeza, porque não tem esse episódio. Agora imagina, agora eu quero só que você imagine aqui comigo, né? Pra vocês entenderem do que a gente fala. Imagina terminar um episódio desse, pesado, denso. E aí vem uma gag de 5 minutos. Pelo amor de Deus, não dá, né? Acaba com tudo. E fizeram muito bem. Aqui, logo depois desse episódio, aí vai vir um roteiro do Rod Serling. Que, veja bem, se não é excepcional, pelo menos suscita várias discussões, né? Você quer aproveitar esse momento pra gente poder... Eu vou botar as cenas aqui e você vai comentando o que acontece? Sim. Então, a gente tá numa empresa que ela vende servos empregados mecânicos. E tem um casal ali e tem o cara que é o vendedor ali, o gerente, e ele vai mostrando, você tem cozinheira, chofer, todo tipo de empregado mecânico. Em um determinado momento, ele tá ali mostrando e tudo mais, e volta e meia param para chamá-lo. E é engraçado que ele tá lá mostrando os modelos, falando, olha, você vai ficar muito satisfeito, eles vão realizar todo o trabalho da sua casa, é maravilhoso, só que mostra faxineiro, mostra faxineira, mostra cara que corta grama, motorista, ele fala assim, esse daqui inclusive conserta o carro, né? Ele fica parando na frente, né, das figuras, que são figuras que paradas, são pessoas, né, que dá para entender que são robôs, né? Isso. Só que enquanto ele está fazendo a demonstração dos servos mecânicos, dos empregados mecânicos que ele tem à disposição, ficam chamando ele no departamento de reclamações. E ele fica dando uma de João sem braço. Não, já vou aí daqui a pouco. Não, e o cara, né, porque tem um casal, o cara fala assim, peraí, estão te ligando do departamento de reclamações? O que aconteceu, né? Aí ele começa a dar risada, você percebeu, né? Não é nada grave não é nada, você ouviu, ele né? vai dando umas desculpas esfarrapadas, até que chega uma hora que ele tem que ir lá, né? Não, e assim, ele leva o casal, isso é uma cena importante. Ele leva o casal pro escritório onde tem uma secretária, né? Fala assim, olha, fica no escritório aqui, a secretária é super educada, né? Ela vai te servir um café, né? Senta aqui, eles vão lá sentar e tal. Só que quando ela tá indo lá para servir o café, ele pega um controle e para ela. Essa cena é divertida porque ela fica parada e fica off na testa dela, isso, né? Um off piscando. Uma luzinha na testa dela escrito desligado, né? Aí eles falam, nossa, o que é isso? Ela também é um robô? Mas caramba, ela é perfeita, não dá nem pra perceber, né? E eles ficam ali, então. Aí a mulher até pergunta pra ele, isso é importante, que mostra como é que são o casal, né? São diferentes do casal que a gente vai comentar à frente. Que eles têm uma coisa, falam assim, poxa, mas quando você desliga ela, a mulher pergunta, não é como se ela morresse? Né? Ele fala, não, imagina, eles não sentem nada, eles não significam nada, para eles você interrompe, depois liga de novo, não quer dizer absolutamente nada, né? E eu acho que é uma cena importante, porque ela é construída para dar uma certa... para mostrar como é que as características desse casal. Né, que são pessoas que, de certa maneira, entenderam que ali são pessoas quase que humanas, né, com aparência humana, né? Sim, sim. Os servos mecânicos, eles simulam a aparência humana e vai ter mais para frente um detalhe em relação à inteligência artificial também, mas já vamos chegar lá. Eu sei que as reclamações estão acontecendo por causa de um casal, que são os Fulton. Ele
quando ele vai atender o setor de reclamações, tem o cara que é o responsável técnico ali, o cientista, né, que monta os robôs, que é o criador dos robôs, provavelmente faz os reparos também nos que estão com defeito, e tem um dos robôs está semi-destruído. E é o robô que pertence. E ele percebe que, na verdade, esse robô está semi-destruído, está com a mão também meio destroçada, arrancaram a mão, uma coisa assim. Os circuitos são todos arrancados, né? Tudo para fora. Isso. E ele percebe que, na verdade, aquele robô não foi um acidente. Ele foi meio que torturado. Fizeram aquilo porque de curiosidade sádica. Aquele robô pertencia a um casal que está ali também, reclamando, que são os Fulton. E a gente logo percebe pelo jeito que eles falam, que eles tratam tanto o gerente ali, quanto o pessoal que está ali atendendo, que eles são pessoas extremamente vulgares, agressivas, malcriadas, arrogantes. E a mulher logo chega gritando, né? A mulher é a Cloris Leachman, hein? Isso. Eles são pessoas com desprezo total e completo pelos outros. E de hábitos extremamente vulgares. A gente vai ver isso mais pra frente também com mais detalhes. E o técnico dá a maior chamada neles, ele não se intimida não, ele fala: vocês devem ser pessoas terríveis, porque olha as condições que esse robô chegou aqui, com os circuitos arrancados, todo destruído, né? E ela fica até assim, porque ela não tá acostumada a falarem assim com ela, né? Aí ela fica até meio chocada, assim, só que o cara interrompe, né? O vendedor, o gerente, sei lá. Ele para a briga lá e fala que vai arrumar um outro robô pra eles, né? E, porra, ele deu uma maior chamada nos clientes, o cara ficou bem pé da vida, né? Ele acaba liberando o casal, mas ele fala assim, ele vai conversar com ele seriamente depois, né? Porque ele... Vamos colocar assim, né? Ele é o cara que vende, né? Então ele não pode ver que o cara tá intimidando, mas o cara falou uma coisa séria. O cara falou assim: vocês são o tipo de pessoa que vocês arrancam, né? As asas de borboletas. Ele fala algo assim, né? E vocês são pessoas terríveis. E ele vai pegar, quando ele vai conversar pro cara, ele vai falar assim: ó, eu preciso mostrar uma coisa pra você. Aí ele vai mostrar robô, ele vai virar robô, que claro, é uma pessoa ali, né? Que tem os fios ali jogados pra fora do cabelo, né? Ele vai virar robô toda destruída e vai mostrar como é que ela tá. Ela tá cheia de lágrimas nos olhos. Ela tá cheia de lágrimas, ela tá chorando, né? E o cara não entende, ele fala: o que tá acontecendo com ela? Por que ela tá assim? Aí o cara vai explicar, o cara fala assim: olha só, quando a gente desenvolve eles, é como se eles fossem bebês. Só que eles vão aprendendo, entendeu? Com o tempo, eles vão entendendo as questões que estão acontecendo, a violência que eles estão recebendo. Então não é uma coisa que eles estão insensíveis a isso, eles estão sentindo, né? E aí aquele robô tá cheio de lágrimas nos olhos e o cara fica assim meio chocado, né? Olhando, né? Essa cena, né? E as cenas posteriores, então, né, que a gente vai ter do casal, uma coisa, numa violência, né? Um segmento cheio de violência esse daqui, né? Que o Rothstein escreveu, né, Marcos? Depois que vai mostrar o casal na festinha swinger, né? Deles lá, né? Pode falar, desculpa, eu tô te interrompendo. Então, exatamente. A gente vai ver depois, eles estão numa festa, eles estão dando assim na casa deles, e é uma festinha em que as convidadas, as outras mulheres que estão lá convidadas, é uma festa meio de swing, de troca de casais, porque vão sentando no colo do cara, dando selinho nele. Olha, essa cena toda esse momento aqui é um grande momento da atuação da Cloris Leachman. Por quê? Porque basicamente vai ter esse assédio, né? Que ela vai flagrar o assédio desse marido dela aí, né? Mas não vai dar o menor ciúmes disso nem nada. Ao contrário, nesse momento vai ter uma cena de humilhação, onde, por exemplo, a androide, ela tá pegando as coisas e ela chuta a bandeja, né? Na hora que ela se ajoelha para pegar as coisas do chão, e humilhando sempre, falando um monte de coisas para ela, que quer saber se ela também é tão vulnerável quanto a outra que foi destruída, né? Aí ela tá catando as coisas do chão, ela fica chutando, né, a bunda, né, da androide pra ela ficar caindo, ela joga o vinho, e ela tá ali, é uma cena muito cruel, né, de humilhação, porque ela vai ter... A Cloris Leachman é terrível, né, maravilhosa nesse momento, e ela pisa na mão da androide.
E ela começa então a andar pela sala e falar assim, ela vai tocando as coisas, toca na cortina, eu sou dona dessa cortina, né? Ela anda um pouco mais, eu sou dona dessa bebida, né? E tem uma bebida que ela enfia a mão, né? Como se fosse um lugar de ponche. Eu sou dona ela fica olhando pra mão assim, né? Com aquele, tipo meio, ai, toquei em algo sujo e molhado, né? E ela anda ao lado, anda pela sala toda e a Android olhando pra ela, né? Você até falou, você tinha comentado comigo que também tinha esse negócio que o cara ele colocou alguma alteração nos robôs, né? Ele avisa que vai fazer isso, né? Alguma espécie de autoproteção, né, para os robôs, né? E aí quando ela tá fazendo toda essa cena muito cruel com o Android, ela pega, limpa, né, as mãos na roupa da Android e fala assim: eu sou dona de você. Como se falando assim, eu faço o que quiser com você. Eu faço o que quiser, eu mando em você, né? Porque ela tá acostumada a fazer o que ela quer, né? Não é isso? Ela não foi lá fazer discussão lá no laboratório, né? E ela fica ali sentada, ali muito feliz consigo mesma, depois de toda aquela cena de crueldade, enquanto está sendo observada por aquele velho ceboso, né? Horroroso, né? Abusador. E aí vê que a Android tá olhando para ela, né? E tá olhando mais do que isso pro espelho, pra imagem dela mesmo. Aí ela fala assim: você quer falar alguma coisa pra mim? Aí a Android fala assim: eu não posso mentir, né? Aí ela fala: se você quiser falar alguma coisa pra mim, é só você falar. Aí ela fala uma coisa absolutamente terrível. Ela fala a verdade. Ela fala assim: você é uma mulher de meia idade, cruel, você é insegura. E não importa quanta maquiagem, quanto dinheiro, tudo que você tenha, nunca vai conseguir esconder o que você verdadeiramente é, né? Você é uma pessoa malvada, né? O marido fica olhando com aquela cara furioso, falando assim: eu vou agredir, né, essa androide aqui. Quem é ela para falar isso, né? Quem ela pensa que ela é, né? Só que aí ela avisa, ela fala assim: olha, eu agora eu tenho esse dispositivo que eu posso me proteger, eu vou me defender, não vou deixar me destruir, né? E o cara vai pra cima da Android, né? E ela avisa: se você vier pra cima de mim, eu vou me defender, eu vou me defender. Só que ele não acredita. Quando ele vai pra cima dela, né? Vai ter até a cena que você falou, eles estão lá fazendo lá alterações, né? Nos robôs, né? Todos os robôs, mostra eles mexendo nos circuitos, etc, né? E enquanto isso tá rolando essa cena toda lá, e você vê que, primeiro, o cara é jogado longe, né? Porque ele Ela joga ele em cima de uma mesa, né? joga ele em cima de uma mesa, né? E fica lá desmaiado. A mulher, né? Essa mulher cruel, ela fala assim: eu não tenho medo de você, eu vou te atacar. Ela fala: eu vou me defender. E a cena dá até uma certa borrada, né? Não mostra, né? Essa robô, né? Atacando ela, né? E os caras estão lá fazendo alterações. Inclusive, quando corta a cena, né? Você vê que quando corta a cena, eles estão lá no laboratório fazendo as alterações. E ele tá. O cara que é o técnico, né? Ele tá atendendo o telefone falando: ó, nesse momento nós não estamos atendendo ninguém. Eu acho que eles fizeram um tipo de recal, né, Marcos, né? Recal, você mandar os robôs novamente para poder fazer alterações e tal. E estão lá, as pessoas todas mexendo ali e tal. E aí que vai vir o grande finale, né, do episódio, né? Se tu quiser contar. A gente vai descobrir. À medida que ele vai mostrando os modelos que tem ali, né, na loja, a gente descobre que o próprio gerente tá ali como um androide, como um modelo. O casal também, os Fulton, estão ali também servindo de modelo para a gente deduz que, na verdade, as máquinas ali que foi colocada inteligência artificial, elas meio que tomaram a empresa e estão pegando, tomaram o lugar do técnico e estão tomando o lugar dos antigos clientes, né? Dos antigos donos. Estão pegando também os clientes, parece, é muito louco, parece que estão pegando os clientes e fazendo eles virarem androides também, né? Isso, porque ela volta para lá também, essa que era androide, né, que atacou os patrões, lá, sei lá, ela volta, parece que ela é uma aliada dele, né? Eles estão ali parados justamente na frente dessa, que era essa mulher malvada, e o cara vira uma espécie de jardineiro, né? Fazem ele virar um jardineiro. Sim.
Aí é a revolta das máquinas do Exterminador do Futuro. Tomaram o mundo. Exatamente, tomaram o mundo, né? Ela É o fala, segundo eles têm renascer. uma conversa no final, né? Até mencionam o autor, tem uma profundidade nesse texto, né? Que ela menciona sobre essa questão da humanidade, né? Como assim a humanidade não tem muita solução nesse sentido, né? A questão da violência e tal. Então, eu acho assim, esse episódio, ele tem várias coisas interessantes de se debater. Eu lembro quando a gente falou, logo no começo, quando a gente começou a gravar sobre a imaginação, a gente falou sobre o Deloney, né? Lembra que é aquele cara que fica preso num planeta meio, né, sozinho, né, solitário, e os caras vão lá e levam uma androide pra ficar com ele, né? E já tinha esse debate lá no começo da série, praticamente, né? Onde ele esse androide tem sentimentos, e a gente até acabou levando nessa discussão, e eu acho que esse episódio também traz isso, porque o Rod Serling, ele gosta, né, das máquinas terem sentimentos, e elas tendo sentimentos, o quão cruel é você fazer. Como Kubrick lá, né, no Inteligência Artificial também, né? Sim. E aqui tem um negócio, os 2 episódios tratam de recorte de classe. Porque os androides estão aí para substituir empregados. Né? E demonstra esse segundo casal, os Fulton, como eles gostariam de poder tratar as pessoas, que eles acham que são inferiores porque são pobres, estão trabalhando para eles. Então, é bem isso. Eu sou dona da minha mansão, eu sou dona do meu carro, da minha cortina. Se eu pago o teu salário, eu sou dono de você também. Então, sabe o que é cruel, Marcos? Que as pessoas fazem, né, isso com seres humanos, né? Isso. A gente tá vendo uma história aqui num futuro meio assim que é um futuro distante, né? Onde isso daí seria possível, mas as pessoas fazem isso com seres humanos. Isso. Sempre, né? Pessoas são escravizadas. Eu aproveito alguém, né, que tá, olha, eu aproveito alguém que tá morrendo de fome para obrigar essa pessoa a comer os meus pecados para eu poder ir pro céu, e ela ficar com o peso deles, porque ela é pobre e precisa comer. Eu pego alguém que precisa do salário que eu pago para a pessoa e vou humilhar essa pessoa porque eu sou uma pessoa frustrada, infeliz, desgraçada. Então eu uso também essa pessoa que eu pago um salário para ela para ser meu motorista, ser minha faxineira, e vou descarregar toda a minha miséria em cima dela, né? Então, na verdade, são 2 episódios que eles conversam entre si. Tem um recorte de classe, também, né? Sim. Ah, legal. Então, antes da gente, né, a gente já contou tudo, né? Você quer falar um pouquinho sobre sobre elenco, etc? Sim. Quiser aproveitar? O casal, os Fulton, eles são vividos por 2 atores. Um deles é a Cloris Leachman. É uma grande atriz de cinema e TV. Ela tem mais de 70 anos de carreira, né? Então, enfim, ela faleceu em 2021, ela trabalhou até praticamente o final da vida. Ela morreu com 94 anos. E sempre que a pessoa participa de Além da Imaginação, eu gosto de citar. E ela participa do episódio It's a Good Life, né? De Além da Imaginação. É um grande episódio, hein? Uma grande atuação. E o Bill Murray é aquele menino desgraçado com poderes de um deus. Aquela peste que manda pro milharal, né? Um negócio assim. Isso, e ele torna a vida... Ele tem ele é um déspota, né? Ele usa esse poder que ele tem para ser um déspota naquela comunidade em que ele vive, terrível. Ele é o Trump. Depois fizeram na série do Jordan Peele, né? Fizeram a versão como se fosse para criticar o Trump, né? Claro, também, né? Um presidente que era um menino. A reimaginação do Jordan Peele também achei legal aquele episódio. A Cloris Leachman, ela começa nos anos 40 e 50, ela faz tudo que é teledrama. Ela tá em tudo que é desses Craft Television, Alcoa Hour, enfim. O que você possa imaginar, ela tava por ali. Ela participa, ela tem um personagem fixo numa série chamada Charlie Wild Private Detective. Ela é a F. Perrine. Essa série não passou no Brasil. Uma série dos anos 50. Ela também, tem um personagem fixo na série da Lassie. Ela é a Ruth Marin, na série da Lassie. Claro, numa das fases, que a série Lassie teve 20 temporadas, né? Foi mais de 2 décadas. Então, em uma das fases da série Lassie, ela tem um personagem fixo. Ela tá em filmes importantes. Ela tá no Butch Cassidy, aquele filme com o Paul Newman e o Robert Redford, enfim, né?
O filme, a última sessão de cinema do Peter Bogdanovich, outro filme importante. E ela ganhou o prêmio por esse aí que eu lembro, né? Na última sessão de cinema, né? Ela tá naquele filme Dillinger, Inimigo Público número 1, um filme com Warren Waits, né, sobre o Dillinger, né? Ela também é muito conhecida porque ela participa de filmes do Mel Brooks, fazendo personagens divertidíssimos. Ela é a Frau Brucher. Meu Deus, é verdade, né? A grande Frau Brucher. Ela é a peste da enfermeira Charlotte do filme Alta Ansiedade, do Mel Brooks, né? Você vai, quem viu o filme vai lembrar que essa personagem é uma peste, né? Ela tá no filme também do Mel Brooks, A História do Mundo, parte 1, que só teve parte 1, nunca teve a parte 2. Ela faz a Charlotte Raynor naquela série, aquela minissérie que passou na TV brasileira. Ele fez um baita sucesso, Instinto Assassino, lembra? Eu sei que tu assistiu. Eu assisti, eu sou dessa época, né? Do marido abusivo. Caraca, sabe que essa minissérie causou na época, né? Sim, quem é da nossa idade lembra de ter assistido, todo mundo comentava, né? Nossa, como se no Brasil não tivesse relação tóxica e marido abusivo, né? Meu Deus, o cara é médico e o cara é um marido abusivo. Talvez essas coisas não falassem muito na TV, né? Tanto como hoje em dia é muito mais comum, né? Agora, ela também, além de ela fez uma infinidade de séries de TV, que eu não vou ter como citar aqui. Ela tá ela tá em muitos outros filmes, filmes policiais, faroeste, drama, romance, enfim, é uma infinita. Procure depois a carreira dela, que vocês vão ver o quanto essa mulher trabalhou. Não, e agora, em Deus Americanos, né? Isso, ela é a Zoria Vekernaya. Maravilhosa. Do Deuses Americanos. Ela também trabalhou muito com dublagem, em desenhos animados. Ela, por exemplo, ela tá no Beavis and Butthead, ela tá no Gigante de Ferro, Hora de Aventura, ela dubla um personagem, Crudes 2, ela é a avó. Se eu não me engano, troca de atriz, né? A que faz a avó no Crudes 1 é outro e ela faz no Crudes 2 a voz. Enfim, uma carreira muito longa e uma grande atriz. Antes de continuar, a atuação dela é inacreditável nesse episódio. Nossa. Inacreditável o quanto ela consegue transmitir de vulgaridade, de violência, de desprezo pelos outros. Vilã perfeita. De pular na tela e estrangular. Agora vai sair Vale Tudo, o remake de Vale Tudo. Ela seria uma ótima Odete Roitman. Com certeza. Meu Deus, né? O que ela faz nessa cena, que ela humilha essa androide, né? Chuta ela e limpa lá o vinho. É inacreditável. Muito bom mesmo. Certo. Bom, a gente tem o outro cara, né? O Sr. Fulton, é um ator chamado Broderick Crawford. Ele, para quem tem uma certa idade, vai lembrar que tinha aquela série de TV Highway Patrol, uma série ali dos anos 40, 50. Ele era o Dan Matthews, ele era o protagonista da série Highway Patrol, que falava sobre policiais que faziam patrulha rodoviária, o nome já diz, né? E tal. Ele tinha uma série também, que ele foi protagonista, que era a série O Rei dos Diamantes. Ele fazia o personagem que ele era um investigador que ia investigar casos de pessoas que roubavam diamantes caros, diamantes famosos. Ele trabalhava para as empresas que faziam a lapidação e a venda dos diamantes. Então, quando o diamante famoso era roubado, ia ele lá, pago pela empresa, para tentar pegar os salafrários. Ele ia em vários locais do mundo. É uma série que fez sucesso também na época, passou disso no Brasil, se eu não me engano. Ele tá em filmes importantes também. Ele tá naquele filme Bogeste, aquele filme famoso filme sobre a Legião Estrangeira. Passou muito na TV brasileira, um filme do William Wellman, que tem o Gary Cooper, o Ray Milland. Enfim, o filme passou 1000 vezes. Aí eu vi esse filme tipo 40 anos atrás. Não vou lembrar muita coisa, infelizmente, né? Ele tá numa comédia, num filme que mistura comédia com filme de gangster, que é o Vale a Pena Roubar, com o Edward J. Robson e ele, né? Ele está em comédias românticas, como, por exemplo, o Nascida Ontem, que é do George Cukor. Ele também está em filmes noir.
O Incógnito, do Robert Parrish, o filme A Trapaça, Il Bidone, do Federico Fellini, ele contracena com o Richard Basehart e a Julieta Massina, por exemplo. E ele está em séries como, por exemplo, Agente 86, Terra de Gigantes e muitas outras coisas também. Uhum. Ela é vivida pela Lana Wood. A Lana Wood era a irmã gêmea, aquelas gêmeas não univitelinas, tá? Uhum. Da Natalie Wood. Tá? E ela também ela é muito lembrada por algumas coisas. Ela tá viva, se eu não me engano, ainda, a Lana Wood. Tá viva e tá cobrando o Richard Wagner. Cobrando o Richard Wagner por quê? Tu conhece a história da Natalie Wood, não conhece? Que ele é suspeito, né, de ter matado a Natalie Wood, e ela até fez um livro, né? Um livro bem polêmico, porque ela escreveu um livro, né, falando sobre a irmã, sobre o caso da irmã, e até com coisas pesadas, né? Ela falando que, por exemplo, que a Natalie Wood foi abusada pelo Kirk Douglas, né? E tal, e cobrou do Michael Douglas e tal. Então, procurem isso por aí, né? E detalhe, isso é uma coisa importante. Daí ela foi Bond Girl, acho também, né? Foi, do 007 Os Diamantes São Eternos. Conta-se, né, que ela, bem jovem, levaram ela para a porta do hotel onde o Kirk Douglas estava. Ele pegou ela na entrada do hotel e subiu pro quarto para abusar dela. Não, e dizem, a irmã diz, né, porque elas estavam esperando no carro, tava a mãe lá embaixo, tava ela, e a Natalie Wood desceu descabelada, desesperada e chorando, entendeu? E aí ela ficou conversando com a mãe ali baixinho, e depois acabou se revelando o que aconteceu. Claro que ela foi cobrar quem? O Michael Douglas, né, e tal. O Michael Douglas, eu acho que não mandou resposta nenhuma. O Robert Wagner, o caso da Natalie Wood, eu vou até deixar passando umas imagens das irmãs, né? Tá passando pra vocês aí. Ela, claro, ela não aceita, né? Porque o que se fala é que eles estavam brigando, estavam discutindo, e a Natalie Wood no barco, né? Em alto mar, bebendo, e que a dado momento ele não viu, a Natalie Wood pulou na água. Ela falou assim, ó, minha irmã não pulou na água, né? Porque aí encontraram os hematomas nela, sabe? A história tá mal contada, e ela fica... o nome, tô falando o nome certo dele, é Robert Wagner mesmo? O cara que era do Casal 20, né? Aquele ator lá do Casal 20. Mas a verdade é que o caso até foi reaberto em 2011, mas é um caso muito mal contado, sabe? Uma história muito estranha, né? E diz que depois, porque ele ficou criando os filhos que ele teve com a Natalie Wood, né? Qual é o nome dele mesmo aí? Robert Wagner. Robert Wagner. Eu fico falando de Richard Wagner. É Wagner, gente. Aí ele ficou... Richard Wagner é o músico, né? Ah, sei lá, mas já foi. Mas o caso é que aí ele ficou criando as filhas, né? E diz que a Lana Wood ficou tentando conversar com as filhas deles e tal, mas elas nunca deram uma entrada nenhuma pra ela. Ela escreveu esse livro, o livro foi bem polêmico, porque imagina, né? Quero perguntar pra vocês aqui. Imagina só se a família do Kirk Douglas, né, ia responder alguma coisa referente a isso, né? O cara faleceu com mais de 100 anos, né? E claro, eu veja bem, numa situação como essa, eu acredito que tenha assim acontecido alguma coisa. Ninguém vai inventar uma história maluca dessa do nada, ela tentando póstuma, né? A irmã dela já tinha falecido, né? E ela fez várias revelações nesse livro dela aí, que eu não li, óbvio, né? Mas esses atores de Hollywood, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa assim, parece que você... são seres humanos, né? E eles fazem muita merda, pra dizer o mínimo, né? Sim. O Sean Connery... Só pra colocar uma coisa interessante aqui, porque ela foi Bond Girl, né? Bond Girl com o Sean Connery, tá? A Lana Wood. E o Sean Connery era casado com a Diane Cilento, né? A Diane Cilento se separou dele, teve um casamento de mais de 11 anos com ele, e ela denunciou ele por violência, entendeu? Ele batia nela, e pra piorar, depois ele foi dar uma entrevista e assumiu isso publicamente. Ele falou assim, de vez em quando eu bato em mulher mesmo. Quando a mulher fica falando muito, não desiste, tem algumas que ficam o tempo todo enchendo o saco, eu bato. Playing golf with men and women. Years ago, you did an interview
which may come back to haunt you. You know what I'm going to say, right? No. Okay. You did an interview in which you said, not the worst thing to slap a woman now and then. As I remember, you said you don't do it with a clenched fist. It's better to do it with an open hand. Yeah. Remember that? Yeah. Yeah. And I didn't love that. I haven't changed my opinion. You haven't? No, not at all. You think it's good to slap a woman? No, I don't think it's good. I think it's bad? I don't think it's that bad. I think that it depends entirely on the circumstances and if it merits it. Yeah. What would merit it? Well, if you have tried everything else, and women are pretty good at this, they can't leave it alone. They want to have the last word, and you give them the last word, but they're not happy with the last word. They want to say it again, and get into a really provocative situation. Then I think it's absolutely right. To give her a good slap? Yeah, absolutely. What if she gives you a good slap back? Well, then you get into another area. I mean, then maybe she's getting to like it, and then it becomes something else. I don't know. But seriously, I think that it's the last resort. He's not going to do it because he wants to do it. Huh? Wait till people see this interview. Are you going to get mail? Might get some female. Não vou bater que nem eu bato em homem, mas eu acho certo bater sim. A entrevistadora olhando pro Sean Connery, falando, o que você tá falando? Você tá falando que você acha certo bater, né, estapear a mulher? Não retiro isso não. Ele falou isso aí, o querido Sean Connery aí, já falecido. Então, agora assim, pra você ver, só pra uma questão aqui, né, porque, ai meu Deus, como assim? O Kirk Douglas, o grande Kirk Douglas pode ter abusado numa moça jovem, então, pode, cara. Né? Se o Sean Connery, olha só, a bala na agulha. As figuras heróicas que esses caras interpretam no cinema não são eles na vida real, viu, gente? Não, e assim, imagina o Sean Connery, a bala na agulha que o cara acha que tem pra ele poder chegar e falar em público, numa entrevista pra uma mulher famosa, que acha super certo bater em mulher. Entendeu? Então é assim, são seres humanos. Eu não sou do tipo que tu sabe da vida da pessoa, nunca mais eu vou assistir nada do Sean Connery, não. Mas são seres humanos que fazem merda e parem de ficar endeusando as pessoas como se elas não fossem humanas e fizessem muita bosta na vida, e é isso aí. Né? Mais recentemente, a gente tem exemplos aí de caras, o Mel Gibson, né? O Mel Gibson tá pra fazer a continuação da Paixão de Cristo. Vai fazer o quê? O Jesus saindo da cova, então, né? Só que tem que ter muito sangue e violência. Então, você vê um cara que era um cara com histórico de alcoolismo, violência doméstica. Misógino. Herói de ação. E as pessoas têm que saber dividir, né? Eu penso assim, né? A gente que gosta de cinema e muita gente que nos acompanha gosta também. E assim, o filme pode ser legal e o cara ser um merda, gente. É o que mais tem, entendeu? Diretores que tratam as atrizes feito lixo, entendeu? E por aí vai. O Russell Crowe, né? Um dos grandes boy lixo de Hollywood. E a merda é que nem tem filme muito foda, né? E piorou, né? O cara é boy lixo, porque o Kirk Douglas, tu vai ver, tem uma caralhada de filme foda, né? Sim, esse é um Sean Connery, também, né? Agora o Russell Crowe, foda-se, Gladiador e o que mais, entendeu? Então é por aí. É só desculpa, né? Mas assim, é isso. A Lana Wood, ela tá viva, ela cobra, ela acha que o cara no leito de morte vai falar a verdade, que matou a irmã dela, ou não. Não. Eu acho que não também. Não, isso não vai acontecer, né? Muito difícil. Ela, você já citou, né? Ela participou muito de teledramas, ela tinha um personagem fixo em uma das fases do Peyton Place, né? Caldeira do Diabo, essa, né? Ela é famosíssima, sim. Famosíssima e tudo. Você citou, ela tá no 007 Os Diamantes São Eternos, né? Ela tá em Rastros de Ódio, aquele filme do John Huston tão famoso e polêmico também. E também ela tá em séries, por exemplo, Novos Centuriões, aquela série sobre a polícia, né? O Starsky Hutch, Justiça em Dobro, né? E recentemente, em 2022, ela tá numa comédia chamada Dog Boy, com o Eric Roberts. Então ela tá trabalhando. O irmão aí, da né? Julia Roberts? Isso. Julia Roberts.
Isso. Então, É isso. É um episódio legal, eu gostei, né? Não dos grandes episódios, assim, do Rod Serling. Acho que tem melhores aqui em Night Gallery, né? Mas eu acho que é legal. A discussão que suscita é muito boa. A gente assistam Inteligência Artificial, assistam o Delone lá do Além da Imaginação, e esses filmes que falam essa questão, até aquela série Humans, né? Que é muito interessante. Também tem essa questão, inclusive, do cara que quer abusar da robô, né? Então é interessante, né? Vale a pena. O trunfo que esse episódio tem é a Cloris Leachman e o Broderick Crawford. São dois excepcionais atores. E porque esse episódio, na verdade, é o contraponto dos robôs domésticos ali, que estão a princípio, depois eles vão reagir. Eles estão indefesos ante a maldade, a grosseria, o instinto de violência e o desprezo pela vida que essas pessoas têm, que esse casal tem. E eles encarnam essa vulgaridade muitíssimo bem, né? Essas pessoas grosseiras, violentas, vulgares e que têm desprezo pelos outros. Tanto a Cloris Leachman quanto o Broderick Crawford, eles são tão perfeitos nos papéis, dá vontade de entrar na televisão e estrangular os dois. Nossa, ela é uma vilã. Sinal que o trabalho deles está ótimo, né? Eu acho legal eles também, de repente, né? Recomendar o Segundo Renascer também, do Animatrix, que eu acho muito boa. Também, que tem essa coisa da violência, né? Tem parte 1, parte 2, né? Isso. O Segundo Renascer e o Animatrix é a continuação de Matrix que presta, né? Porque do Matrix do 2 para frente, pelo amor de Deus, né? Mas essa animação é muito boa. Né? É isso, né? Fique com o primeiro filme e a animação que você faz bem. Legal, né? Então, vamos indo lá para os finalmente aqui. Eu falei que eu ia dar um recado importante, né? E sim, vamos chegar lá. O que acontece, né? A gente, como vocês estão acompanhando, tem gente que chega aqui, eu sei muito para poder acompanhar os episódios de Galeria do Terror, mas tem gente que conhece a gente dos outros podcasts de filmografia. A gente já tá há mais de 15 anos fazendo podcast. O que acontece? Nós tínhamos aquela plataforma lá do Padrim, né? E tínhamos até uma quantidade, não digo incrível, maravilhosa, mas era, pelo menos dava mais de R$100 que a gente conseguia para pagar conta, e pagava site, etc. Hoje eu tive aqui um contato com uma pessoa muito legal, que nos acompanha há muito tempo, que pediu acesso à pasta, né? Que a gente está pedindo pro pessoal apoio para poder ajudar a pagar a pasta no OneDrive, porque ela é paga, ela não é gratuita pra gente, a gente paga. Aí o que aconteceu? Eu fui lá, eu não tenho costume de fazer isso, porque eu tenho uma certa ansiedade. Se eu vejo certas coisas, ou isso me desmotiva de vez, eu quero parar de fazer, né? Porque se você olhar assim, você parar... Eu sei que a gente não deve fazer isso, né? Mas você olhar pro tal do Big Picture, né? A coisa maior, são 15 anos editando podcast, 15 anos pesquisando, 15 anos fazendo as coisas contigo, chamando pessoas para gravar. A gente, antes da gente sentar e gravar aqui, tem todo um preparo. O Marcos faz um texto gigantesco para falar de atores e atrizes. Eu vejo toda a questão técnica, controle e tal. A gente se desdobra para fazer o melhor, né? E com isso eu não tô querendo falar assim que as pessoas são ingratas nem nada, não é nada disso. Eu quero dizer o seguinte: eu fui lá checar o Apoia-se da gente, que eu não fico checando, né? Não deveria ser assim, mas isso me deixa ansiosa. Se a pessoa, por exemplo, tá nos apoiando, para de apoiar, eu fico chateada, eu fico desmotivada. Eu fui olhar, a gente tem 8 apoiadores. É o seguinte, a gente tem 8 pessoas que estão nos ajudando. Primeiramente, eu quero agradecer essas 8 pessoas que estão lá nos apoiando. Segundo, a gente precisa de mais apoiadores no Apoia-se, gente. Não tem como a gente só ter 8 apoiadores, entendeu? Gravando 2 podcasts semanais, entregando todo o trabalho que a gente está entregando nesses anos todinhos, né? Eu quero dizer o seguinte: se a gente continuar com essa quantidade muito baixa de apoiadores, para quem está nos acompanhando aqui, para quem sabe que a gente nos desdobra para poder tentar fazer, né, os programas, né, de filmografia e tudo, né, tudo que a gente, até a questão da gente linkar as coisas para as pessoas assistirem. A gente não tem como continuar esse projeto. A gente tá chegando no final aqui, eu pensando comigo mesmo se vale a pena a gente continuar a fazer, né, Marcos? Não sei se tu pensa sobre isso, porque eu penso, tá? Eu penso. Se quiser falar alguma coisa nesse momento, eu penso, porque como é que pode ser isso, assim? A gente, no Padrim, eu fiquei muito brava quando aconteceu isso do Padrim, né? Não sei quanto tempo você tá acompanhando aqui, se você sabe que é isso, né? O Padrim, o Apoia-se,
são essas plataformas que você pode apoiar o produtor, né? Financeiramente. Você vai lá, você faz uma doação mensal, recorrente, que é o nome disso, mensal. Você coloca lá e tal, o apoiador costuma colocar metas, costuma colocar um monte de coisa. A gente é uns fudidos, não consegue botar meta de nada, né? Porque qual é a meta que a gente pode colocar, né? Vamos até rir pra não chorar, né? Mas assim, isso ajuda a gente a pagar a pasta, a poder resolver problema técnico, a comprar equipamento. Isso tudo a gente vai comprando também, você entendeu? Então a gente precisa de mais apoiadores aqui. Vai depender, eu penso comigo, pra gente poder continuar, vamos supor, a gente sempre começa o ano fazendo essas séries, que dá um puta de um trabalho. A gente tá meses fazendo isso, gente. Né? São 2 episódios por semana. Essa temporada são 22 episódios, gente. Se você tá vendo no futuro e a gente já terminou, eu te peço, né, pra todo mundo, a gente vê a quantidade, que nem eu falei lá no começo, a gente vê a quantidade de pessoas que escutam pelo Spotify, que acessa pelos aplicativos, a gente confere os acessos, então a gente vê quanta gente está escutando. 50, 60, 70, 80, assim, não importa. Se aqui no YouTube é 50, depois vai aumentando muito. Vão passando os anos, as pessoas vão descobrindo o podcast, acompanham tudo. Tem pessoas até que me cobram lá, sei lá, 5, 6 anos depois. Ai, cadê o link do episódio para assistir? Eu vou lá verificar se o link não quebrou. Então, pô, a gente tem um trabalho para poder fazer alguma coisa e a gente precisa de... Não é nem que a gente quer um... Como é que eu posso explicar, né? Não sei que nem pode falar isso, né? A gente não quer... O certo seria a gente ter um recurso financeiro correto, né? A gente viver e ganhar disso. Mas acho que 8 apoiadores no Apoia-se, né? Tem gente que apoia por Pix, muito obrigada, né? Tem uma pessoa que nos ajuda muito por Pix mensalmente, que já nos salvou várias vezes, né? Mas, pô, eu acho que a gente deveria ter mais apoiadores no Apoia-se, para que a gente possa até dar o link dessa pasta que a gente compartilha, que a gente paga ela. Não é... Quando a gente fala... Tem gente que posta as coisas no Mega Upload, gente. O Mega Upload deleta tudo, tá? Até o próprio Google Drive, que todo mundo adora usar, né? Você vai chegar lá, o Google Drive deleta o conteúdo, porque alguém vai e denuncia, entendeu? No OneDrive a gente tá seguro até agora. Estamos não somente com os nossos podcasts, mais de 15 anos de trabalho, como todos os episódios da Imaginação, Galeria do Terror, legendado e dublado, entendeu? Eu tava aqui prestes a legendar a 3ª temporada para fazer o upload, mas eu não vou fazer isso agora. Porque eu penso assim, porque eu fico muitas horas do dia editando podcast, fazendo essas questões para poder fazer o upload, dar para as pessoas. Mas se a gente não consegue ter apoiadores, não tem como, gente. Então eu peço para você, se você gosta do que a gente está fazendo, se você não gosta, não se importa e não quer ajudar, ok, a gente entende, nem todo mundo tem recurso. Apesar que eu questiono quem é que não tenha 10 ou 15 reais para ajudar alguém mensalmente, né? Que eu acho que é o mínimo, né? Pra gente poder... São 50 pessoas, 60 pessoas. Será que as pessoas não podem realmente ajudar? Então, assim, se você puder, nos ajude, nos apoie. Eu vou começar a controlar o Apoia-se, né? Pra ver se consegue aumentar um pouco os apoiadores, né? E vou começar a controlar outras plataformas também. Mesmo tendo essa questão que eu tenho isso pra mim. Se eu fosse fazer, pra vocês verem como é que são as coisas, pensando em dinheiro, entendeu? Pensando, só vou fazer isso ganhar muito e tal. Eu não fazia, gente. A gente já tinha parado, ó, há muito tempo, né, Marcos? Porque quanta grana que a gente já ganhou fazendo isso, né? Não imagina. Mas o apoio do pessoal é importante para cobrir os custos, na verdade. E são custos gerais, detalhe. A gente gasta isso. Internet, gasta nosso processador, nosso computador. Vamos lembrar que o computador não é mágico. Quando você usa o processador para processar vídeo, para renderizar vídeo, você tá... Aos poucos o processador ele vai se desgastando, como qualquer coisa, entendeu? Vai desgastando. Até a gente vai desgastando de tanto falar e tal, o microfone. Então, gente, é sério o negócio. Se a gente não conseguir, a gente vê que realmente não anda, sabe? O tempo tá passando e tal. Daqui a um tempo acaba o podcast e vocês vão perguntar por que acabou, entendeu? Porque a gente não tem apoio nenhum, né? Então, assim, eu digo mais, se você... nesse momento aqui, para você que tem um produto, né? Obviamente que seja um produto que a gente possa divulgar aqui, que o YouTube não vá, né? Questionar isso daí. Quiser que a gente faça a divulgação, fala com a gente também no nosso e-mail, tá? É contato.cinemasmorra@gmail.com. A gente divulgaria, né, Marcos? A gente faria um esquema de divulgação. A gente não tem um Media Kit, óbvio, né? Mas a gente sim tem uma certa fidelização de ouvintes.
E para esses ouvintes que eu peço, se você gosta, a gente deixa tudo aqui embaixo. Deixa o nosso Pix, a gente deixa um QR Code no site para o pessoal só escanear e fazer Pix, que é para a Caixa Econômica Federal. O link do Apoia-se, essa plataforma de apoio a quem produz podcast, videocast, não importa. Também está aqui na descrição. Então a gente precisa do seu apoio. A gente está chegando no final desse projeto e a gente vai verificar no andamento do ano, claro que a gente tem outros projetos relacionados ao cinema, se realmente vale continuar. Vai depender também de vocês, gente. Né? Porque também se a gente vê que não tem como, a gente não vai continuar. A gente ama fazer os trabalhos do Rod Série, a gente ama divulgar, a gente ama pesquisar, só que também sem ter retorno nenhum, né? Então, eu peço, se você pode, se você tem condições, nos ajude, né? E quem é que não tem condições de doar 10, 15, 20 reais? Né? Então, poxa, doe, né? Ajude a gente a manter o podcast, a comprar equipamento. A gente tá com uma vaquinha de webcam que ela não sai de 70 reais, gente. É sério. Clica aí no Linktree que você vai ver. Ela não sai desse valor. O pessoal não tá doando, gente. Então, obrigada de coração para quem doa, quem está ali no Apoia-se, para quem tá ajudando via Pix. Mas, por favor, se você tá assistindo e você não tá colaborando, e mais para frente o podcast acabar, o nosso comprometimento também vai ficar, entendeu? A gente vai repensar esse comprometimento com esses projetos que a gente tem, tá? É isso, gente. Obrigada. Desculpa o desabafo, mas sinceramente, essa foi demais. Eu nem acompanho muito o Apoia-se, porque isso me deixa numa ansiedade. O Marcos me conhece, eu já tenho ansiedade. Isso me deixa chateado. Eu não quero sentar e editar e pensar, cara, eu não acredito, sério que a gente não tem apoiadores? Será que a gente não está fazendo um bom trabalho? E a gente sabe que isso não é verdade, a gente está fazendo. Senão a gente não tinha gente seguindo, gente se inscrevendo, gente assistindo, né? Verdade, verdade. É isso. Uhum. É isso. Então, né, terminando num tom meio fúnebre aqui, né? Mas nos apoie, tá? O nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. No Apoia-se, basta você procurar MasmorraCast, o link tá abaixo aqui, mas se você clicar em Apoia-se, tá? No Google e procurar MasmorraCast, você vai achar a nossa página, mas o link está na descrição. E no nosso site, tá? Que é masmorracine.wordpress.com. Lá tem QR Code, também tem todos os recursos. Eu sou do tipo que eu libero todos os links de acesso, tanto de apoio como de redes sociais, tá? Tá, nos apoie, tá? Com o que você puder. É isso então, gente. Muito obrigada, tá? Logo mais tem o nosso último podcast e, como eu falei, a nossa live, né? Depois a gente vai combinar também direitinho para fazer o nosso top 10, tá certo? Grande abraço e até mais. Ótima semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.